Pessoal, bom dia, paz Senhor. Manhã de terça-feira abençoada para vocês. Muitas vezes nós vamos atrás de suprir as necessidades da nossa vida, qualquer área que seja, e nessa busca pelas nossas necessidades, nós acabamos tendo um encontro com Deus e muitos conceitos nossos são transformados. A mulher do cântaro, a mulher samaritana, que foi tirar água no poço de Jacó, o poço de Sicar, ela viveu isso. Ela foi ali só para tirar água. Ela não foi por outro motivo senão esse. E ali ela tem uma experiência com Jesus. Ali no poço, ela se encontra com Jesus. Na verdade, Jesus vai até ela, né? Já estava aguardando ela ali no poço. E ali ela vive uma experiência de mudança de entendimento, de vida completamente, uma experiência de salvação. E o Senhor ele está entrando nesse processo que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que o Senhor está permitindo com que você viva. Mas esse processo, o Senhor ele vai se apresentar no meio desse processo como solução, mas principalmente como transformação para a sua vida. Aquela mulher ela tinha um conceito errado acerca de um monte de coisas. Os conceitos que ela tinha fazia com que ela permanecesse naquela situação de pecado, naquela situação fora do centro da vontade de Deus para ela. Muitos conceitos nossos, nós carregamos ao longo da nossa vida inteira, nós guardamos, nós vivemos por esses entendimentos, por esses conceitos, pautamos a nossa vida por isso, mas são coisas que de repente tem que sair. São coisas que não conferem, não bate com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então aquela mulher, ela tinha muitas resistências, Jesus ele vai desfazendo as resistências dela, a maneira com que ele vai se revelando. Agora é interessante, ele não se revela como um Messias de cara, foi um processo. Até que ele se revelasse como o que ele realmente era, né? A gente pode dizer assim, até que ele revelasse o projeto, o plano completo, né? Porque ele não revelou o plano completo de cara. Ele foi ali conversando com ela, foi se mostrando alguém que não tinha o preconceito que havia de judeu e samaritano. Os judeus, normalmente, se viesse um samaritano, o judeu atravessava para o outro lado da rua, passava pela outra calçada, porque os judeus tinham muito preconceito com os samaritanos, por ser um povo mestiço e tudo mais, né? E o judeu tinha muita resistência. E Jesus, ele derruba essa barreira, ele mostra para ela que a água que ele tinha era melhor que a água que ela estava tentando tirar, que aquela água seria uma água momentânea, ou seja, mostra que a solução que ela tinha era uma solução momentânea e a que ele tinha para ela era permanente. O Senhor não faz isso? Tira as nossas restrições. Às vezes temos restrição com a Bíblia, restrição com o crente, com a igreja, restrição com tantas coisas, tantos conceitos e preconceitos, e o Senhor vai tirando, foi desfazendo daquela mulher os conceitos que ela tinha e os preconceitos que ela tinha. E depois ele vai e mostra que o que ele tinha a oferecer para ela era melhor do que aquilo que ela buscava. E Deus ele faz dessa forma, ele nos mostra que o que ele tem para nos oferecer é muito melhor do que o que nós buscamos. Ele fala, olha, se tu beber dessa água, você vai voltar aqui, mas se você beber da água que eu lhe der, jamais você terá sede de novo. E ela fala, Senhor, dai-me dessa água, né? Mas antes ela questiona, olha, como tu vai me dar de beber e tal, se você não tem com que tirar, e o poço é fundo. Ela cria algumas situações de complicação, né, de dificuldade, que impossibilitavam Jesus de tirar a água do poço. Mas Jesus não ia tirar a água do poço. Quantas vezes nós pensamos que o Senhor não dá conta, que Deus não vai conseguir resolver o problema? Porque nós estamos pensando com uma mente lógica, humana, né? Humanamente falando, Jesus não tinha balde, não tinha corda, ele não tinha com que tirar. Mas Jesus não estava falando daquela água. Jesus não ia trazer solução da maneira humana, ele ia trazer solução da maneira divina. Isso que ele fala, aquele que beber da água que ele der, nele se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Então ele começa a desfazer, desconstruir, e aí ele revela para ela, e aí o Senhor ele vem e revela para nós qual era a condição dela, a vida que ela tinha, e ela fala, vejo que tu és profeta, quando ele fala dos maridos, né, o que ela tinha não era dela, ela fala, vejo que tu és profeta, mas ele não era só profeta, ele não era só o Senhor, né, porque ela vai mudando, ela, como sendo tu judeu, depois ela fala, Senhor, dá-me dessa água, depois ela fala, vejo que és profeta. O ponto final era o entendimento que ela foi o entendimento que ela obteve lá no finalzinho da conversa. Ele fala, olha, eu sou o Cristo. Ela fala, o Messias virá e nos ensinará todas as coisas. Aí ele fala, sou eu quem falo contigo. Ela corre na cidade, larga o cântaro e fala, olha,
eu tenho visto aquele que é o Cristo, o Messias, e ele tem me anunciado todas as coisas. Vinde e vê, né? Então, ela vive uma experiência plena ali com o Senhor. Os processos que você está vivendo é um processo de mudança de entendimento, de reconstrução da sua mentalidade com Deus. Da sua mentalidade em Deus. Então, Deus está desconstruindo algumas coisas, conceitos, como eu falei, né, que ao longo de toda uma vida carregamos, ao longo de toda uma vida guardamos, pautamos a nossa vida por esses entendimentos, né? E são coisas às vezes simples, mas que startam tantas coisas dentro de nós. Quer ver uma expressão aqui, né? Uma expressão bem vulgar até, mas bem direta nesse sentido. O mundo fala assim: pau que nasce torto nunca se endireita, né? Uma árvore que nasce torta, ela nunca vai ficar, né, voltar a ficar reta, a ficar direita. Tudo bem, no que se refere a uma árvore, está certo. Pau que nasce torto nunca se endireita. Estou pegando uma frase bem, né, bem boba aqui para poder ilustrar. Mas às vezes, essas frasezinhas, assim, esses conceitos, eles repercutem dentro de nós, na nossa vida. Ah, essa pessoa não vai endireitar nunca, essa pessoa não vai mudar. Estou dando um exemplo, tá? Tem várias outras expressões aí, né? Deus escreve certo por linhas tortas, o que é uma mentira, porque Deus escreve certo por linhas certas, nem sempre entendemos, eu sempre falo isso aqui, né? Os caminhos de Deus, as linhas de Deus não são tortas, Deus não tem rascunho, o plano de Deus é perfeito, só que nós não compreendemos. Não quer dizer que, porque ele é incompreensível, que ele seja imperfeito. Ele é incompreensível, mas é perfeito. E essas coisas, elas precisam ser desconstruídas. Quer ver, aquela mulher tinha uma situação que ela achava assim, é nesse monte aqui que nós adoramos. Porque tinha uma polêmica entre os judeus e os samaritanos. Os judeus, Jeroboão, ele muito malandramente lá atrás, muito esperto que ele foi, né, astuto, uma astúcia de Satanás, ele impediu com que o povo do Reino do Norte, as 10 tribos, fosse até Jerusalém para adorar. Aí ele criou lugares de adoração. E depois, um desses lugares se tornou o Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção, onde eles subiam lá em Deuteronômio e proferiam bênçãos e maldições, né? Era o Ebal da maldição e Gerizim da bênção. Então ficou ali para os samaritanos, que na verdade Samaria era a capital do Reino do Norte, né? A capital ali do reino de Efraim, o reino de Jeroboão. Ficou para os samaritanos o Gerizim como sendo um lugar de adoração. Então ela fala, nossos pais adoravam o Senhor nesse monte. E aí ela levanta uma polêmica, porque Jesus era judeu, né? Embora ele tenha sido criado na Galileia, Nazaré, e crescido ali, estabelecido seu quartel-general em Cafarnaum, também na Galileia, ele nasceu em Belém de Judá. Então, sendo ele judeu, ele questionaria, não, o lugar de adorar é em Jerusalém. Só que Jesus não fala isso. Jesus não entra nessa polêmica, ele fala, ora vem, agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em Jerusalém, Gerizim, não, em espírito e em verdade. Em comunhão, é uma palavra que surge ali na frente, em Atos, que significa koinonia, ter comunhão com aquilo que é eterno. Porque às vezes nós não temos comunhão com o que é eterno. Nós buscamos, oramos, fazemos as coisas, mas nada disso impacta na nossa vida espiritual. Nada disso é para o reino. Então ele vai mudando os conceitos dela de adoração, os conceitos dela de salvação, de relacionamento com Deus. E é isso que Deus está fazendo em você. Você foi até o poço de Sicar, de novo, não sei o que é, não sei do que se trata. Você foi tirar água, foi em busca de uma coisa que você necessitava. De repente você se encontrou com algo muito maior, com o Senhor. E ele começou a desfazer valores, entendimento, mentalidade, e reconstruir a sua vida na presença dele. É uma reconstrução que você está vivendo. É uma desconstrução e uma reconstrução. Desconstrução de valores, de conceitos, de tudo aquilo que não presta. É um despojar e um revestimento. A vida do cristão é isso, é se despojar do velho homem e se revestir de uma nova criatura. Então aquela mulher, ela foi no poço tirar água, mas ela teve a vida dela mudada. Foi o momento mais precioso da vida dela, foi ali naquele poço. Ela foi em busca de uma coisa, uma necessidade, uma coisa efêmera, uma coisa passageira. Ela teve todas as necessidades da sua vida supridas.
Olha que coisa maravilhosa quando nós recorremos ao Senhor, às vezes por um problema que deu. Alguma coisa deu errado, alguma coisa saiu dos trilhos, alguma coisa fugiu do nosso controle. Nós recorremos ao Senhor no poço de Sicar. Vamos em busca de algo. Na verdade, vamos em busca de resolver esse algo, né? Não recorremos ao Senhor, vamos em busca de resolver esse algo. Só que o Senhor nos encontra nesse poço. Nessa busca, Ele nos encontra. E aí a busca não se torna tão relevante. Aquilo pelo qual ela buscava, que era a água do poço, nem tinha mais importância no final. Tanto é que não tinha importância que ela larga o seu cântaro. E ela vai até a cidade falar do que ela tinha vivido ali, a experiência que ela tinha tido. A mesma coisa, o cântaro ficou vazio, mas o coração daquela mulher ficou cheio. O cântaro não tinha água, mas dentro daquela mulher jorrava água que saltava para a vida eterna. É o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez muitas áreas, muitas coisas, muitas necessidades humanas estejam que nem aquele cântaro vazio. Ainda não seja o momento, ainda não seja o tempo, mas você está cheio da presença de Deus. Está revestido, revestida, está com o derramado do Espírito Santo sobre ti. É a abundância da operação, do agir de Deus sobre a tua vida. Em ti jorra águas que saltam para a vida eterna. E isso é maravilhoso. Esse é o nível de comunhão, de intimidade, de experiência e de conhecimento que Deus quer que tenhamos dele, acerca dele. Deus está te conduzindo a isso. Você não foi para esse poço, você não entrou nessa busca à toa. É um encontro do Senhor, que o Senhor marcou contigo para mudar a sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nesse dia, a paz do Senhor.